Para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus Filho, nosso Salvador bendito, para a edificação da sua igreja. Excepcionalmente hoje nós não vamos seguir nossa exposição de Hebreus, mas vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Vamos iniciar no verso de número 20. Primeiro livro dos Reis, 18, iniciando no verso de número 20. Ouçamos com atenção, interesse, a leitura do santo e maravilhoso livro do Senhor, sua palavra bendita. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha. Não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram um novilho que lhes fora dado, prepararam-no, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o 2ª vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o 3ª vez, e o fizeram 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque
e de Israel. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Que Deus aplique sua palavra santa, lida, em nosso coração. Queira fazer isso por sua graça. Vamos orar e pedir que Ele faça isto. Senhor, humildemente nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós sabemos que esta hora é uma hora exclusivamente Tua. Não temos contribuição nenhuma nossa. Não podemos ter. É uma obra do Espírito Santo. Aplicar a palavra no coração. Operar aquela manifestação de Espírito e poder. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Fala-nos. Fala-nos. Queremos ouvir a Tua voz. Ó Senhor, manifesta o Teu poder no nosso meio. Tem misericórdia. Faz isto para a Tua glória, para a glória do Teu santo e grandiosíssimo nome, para a glória de Jesus Cristo, nosso Salvador bendito, mediador da Santa Aliança. Oh, faz isto, Senhor, para o bem da igreja, para a salvação do Teu povo. Em misericórdia, nós imploramos, rogamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto que venho meditando já há algum tempo. Já tive a oportunidade de falar algumas vezes aqui, mas isso está no meu coração, queimando, e eu quero que o Senhor, por sua graça, possa me usar para falar à sua igreja. O texto fala de um momento crítico na história do povo de Deus, de Israel, as 10 tribos. Haviam se apartado dos caminhos do Senhor. Desde Jeroboão, cada rei vinha fazendo o que era mal aos olhos do Senhor e desviando cada vez mais Israel. E para culminar esse momento de apostasia, de confusão, estava reinando em Israel um rei fraco, chamado Acabe. Para sua ruína e ruína do povo, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, fenícia, filha de um rei chamado Etbaal, dos Sidônios. E essa mulher era maligna, adoradora de Baal, de Azera, e influenciou de forma determinante o seu marido para a ruína. Ela resolveu estabelecer um culto misto. Ela detestava o culto de Javé. Perseguiu os profetas, prendeu alguns, matou outros. Mas ela permitiu um culto misto. No verso anterior, do início do nosso
da nossa leitura, no verso 19, havia pelo menos 400 profetas do Senhor que eram comprometidos com Jezabel. Veja, agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Alguns pensam e dizem que eram profetas de Azera, mas, na verdade, a tradução diz de poste ídolos, e é certo, eram profetas do Senhor, mas que haviam se vendido a Jezabel e comiam da sua mesa e profetizavam o que ela queria. Você deve se lembrar que depois houve aquele episódio quando Acabe se alia com Josafá para guerrear contra os seus inimigos, e então quando Josafá disse, eu quero ouvir mais um, porque estava ouvindo os profetas, esses profetas mentirosos e falsos do Senhor, vendidos por Jezabel, que comiam da sua mesa. Vá, pode ir. Josafá ficou desconfiado, o rei Josafá de Judá, e disse, não tem mais nenhum profeta? E ele disse, tem um aí que só fala mal contra mim, Micaías. Não, vamos ouvi-lo, não diga assim. E veio aquele profeta do Senhor e contradisse, desmascarou aqueles profetas falsos que comiam da mesa de Jezabel. E ele contou uma coisa interessante. Ele disse, vi o Senhor diante dos anjos, e então perguntando, quem poderá enganar Acabe? Então um dos espíritos certamente malignos diz, eu vou e serei um espírito mentiroso na boca dos profetas. Então o Senhor disse, vai e você vai prevalecer. Micaías disse isso na cara de todos os profetas lá, de modo que você pode perceber que o ambiente da igreja do Senhor, nesta hora, nesse momento, era confuso, problemático, e o culto completamente espúrio, contaminado. E é nesta circunstância que Elias, então, é convocado pelo Senhor para enfrentar esta situação e fazer uma proclamação de reforma, de conserto. Uma outra coisa que eu ainda quero falar, antes de começar a exposição, todos nós gostamos de avivamento e ficamos orando, querendo que Deus avive a sua obra. Essa é a nossa oração, até o fim vamos fazer esta oração da nossa vida. Nós queremos isso, todos querem. Nós vamos ter um congresso agora e o tema é avivamento. Acontece que não pode haver avivamento se não houver reforma. Como Deus pode avivar o erro, a mentira, o culto falso, espúrio? Não pode. Então, a obra do avivamento deve começar com uma convicção de pecados, com conserto do que está errado, e então buscar de Deus o poder. Nós vamos ver isso nesse texto, exatamente esta proposta. Então vamos começar com convicção de pecados. É preciso que o povo saiba que está tudo errado, que estão pecando diante de Deus, porque eles estão iludidos, eles pensam que estão agradando a Deus e não estão.
Veja, o profeta começa dizendo o seguinte: convocou todo o povo e disse, verso 21, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Aqui está. Cochear entre dois pensamentos é pecado. Deus não aceita isso em absoluto. Não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a um e aborrecemos ao outro, mas é impossível servir a dois senhores. E a verdade é que nós temos hoje instalado aqui rivais. Por exemplo, mundo e igreja. Não dá para servir dois senhores. Ou o seu coração está na igreja, com Cristo, e você entende, compreende que foi comprado com preço altíssimo o sangue do Senhor, e que pertence a Ele, morreu para você, morreu para o mundo, ressuscitou com Cristo para servir a Cristo, e portanto viver a vida que Deus tem para você, para a glória dele no mundo. Ou você vai servir o mundo. Mas cochear entre dois pensamentos, pé na igreja, pé no mundo, isso é abominação aos olhos do Senhor. Deus não aceita isso. Não há conciliação nisso. Deus não pode aceitar pelo seu caráter, pelo que ele ensina na sua palavra. Não dá. Outros dois adversários, trata-se do homem e Deus. No que eu estou me referindo? Meus irmãos, ou nós servimos a Deus segundo Deus, deixando Deus ser Deus, e obedecendo os seus mandamentos, e fazendo aquilo que Ele ordena na sua palavra, no culto, na nossa vida, em tudo, nos submetendo exclusivamente ao seu senhorio, ao seu mando, comando, poder, e usando as armas que Ele mesmo nos concedeu. Ou usamos a filosofia dos homens. Ou deixamos que o nosso egoísmo prevaleça e sejamos conduzidos por interesses pessoais, egoístas, com relação às coisas de Deus. O que nós vemos hoje é isso, meus irmãos. O culto, o que prevalece é a vontade do homem. É o que ele gosta, é o que ele quer. Ele está envolvido com as coisas de Deus, mas a sua pergunta é: quanto é que eu levo nisso? Qual é a minha vantagem, o meu proveito? Ele quer um culto direcionado a ele, ao homem. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Não dá. Então, Elias estabelece aqui uma condenação. Deus não pode aceitar esse estado de coisa. Pior é que o povo não respondeu nada. Outra situação, né? Quando não reagiu, não respondeu nada. Ficou em silêncio. Meus irmãos, Deus está falando. Nós ouvimos do púlpito as pregações. A palavra de Deus está aberta. Deus tem falado. E não há reação alguma. Ninguém respondeu palavra alguma. A acusação foi feita. E não há palavra alguma. Quer dizer, a coisa continua da mesma forma, ninguém fala nada e continua. Pior pecado da indiferença.
é quando ouvimos a palavra de Deus e fazemos de ouvidos mocos, fazemos-nos de ouvidos mucos e não reagimos, não fazemos nada. Mais para frente, o profeta diz o seguinte: então disse Elias, verso 22, ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Uma coisa que tem ditado as normas e estabelecido regras nos nossos dias hoje é números. Quanto mais gente, mais é abençoado, mais é certo que Deus está abençoando, que é correto o que está fazendo, não importa o que fazem, mas é uma multidão, então deve estar certo. Nós temos essas igrejas neopentecostais e nós estamos vendo o crescimento absurdo, uma multidão de gente. Deve estar certo, porque é tanta gente assim. E quando vemos igrejas pequenas e tal, cadeiras vazias do culto, eu acho que não está certo isso. E geralmente isso é usado como critério para avaliar se é verdade ou se Deus está lá de fato abençoando. Infelizmente, nós somos assim. Então, Elias sentiu isso e sentiu certamente que o povo estava também cobrando isso. Veja 450 profetas. Os profetas do Senhor estão tudo escondido, fugindo. Os que são verdadeiramente do Senhor sumiram. A religião de Javé está minguada. Mas veja Baal, que coisa vistosa. Olha quantos profetas, certamente muito bem aparamentados, e com uma plástica que impressionava, como nós vamos ver daqui a pouco no culto deles. E nós nos impressionamos com isso. Meus irmãos, não é assim. Pela palavra de Deus é o contrário. Nós sempre encontramos na palavra de Deus que são poucos. Largo, espaçoso é o caminho que conduz à condenação. Muitos. O caminho que conduz à perdição, muitos são os que andam por eles. Apertado, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Poucos. Nós temos muitos outros textos. Devíamos aprender com isso. E não ficar impressionados em absoluto com esta questão de números, de quantidade. Nós somos assim. Mas devíamos olhar para a palavra de Deus. Estamos pregando de forma correta as Escrituras, de forma fiel. A doutrina é segundo as Escrituras. Cristo está sendo glorificado, exaltado. O Evangelho é o Evangelho genuíno da graça de Deus. As exigências de uma vida santa, correta, segundo a lei, segundo Deus quer, ordena. A disciplina é aplicada com amor, mas firmeza. Então, naturalmente, não vamos ter muita gente, não. Mas Cristo está sendo glorificado. Mas a pior parte vem agora. O culto que estava sendo praticado era um culto que tinha partes parecidas com o culto genuíno de Javé,
mas era abominável. Interessante, você vai notar aqui que o culto era semelhante. Veja, por exemplo, vamos pegar um cordeiro. É um cordeiro para vocês, é um cordeiro para mim. Então, tinha sacrifício o culto. Não só isso, sacrifício que também era holocausto, porque depois tinha que queimar. Isto é, matava, sacrificava o cordeiro, dividia as partes, colocava sobre a lenha em ordem, como o culto de Javé. Então, acendia e queimava em holocausto. Tinha oferta de manjares também. Meus irmãos, veja que o inimigo é astuto. Ele não fez alguma coisa absolutamente contrário, mas usou neste culto para enganar coisas que são genuínas e partes do culto verdadeiro. Não foi assim lá com Arão? E eles disseram, cadê Moisés? Moisés, não sabemos. Então, faça-nos deuses que nos conduzam aqui para seguirmos o nosso caminho. E então, Arão, tá bom, me dê aí brincos e adereços de ouro, me tragam. Trouxeram, ele então derreteu e fez um bezerro de ouro. Um bezerro. Mas o pior é que eles disseram, aí estão os deuses Israel, que te tiraram do Egito. E Arão ainda, para ajudar, diz assim, amanhã será festa ao Senhor. Que mistura é essa? Bezerro de ouro com o Senhor? Javé? Mas é assim, essa é a artimanha de Satanás. Ele não estabelece algo totalmente diferente, mas ele distorce. Ele agrega coisas que são diferentes. E outra coisa, o culto é animado. Porque muita gente não gosta do culto tradicional, ortodoxo, acha frio, muito simples, mas fica encantado com o culto animado. O que é culto animado na mente deles? Ora, tem barulho, movimentação, dança, cânticos, principalmente cânticos de autoajuda. Isso é deleitoso. E que seja marcado por entretenimento que agrade, como uma apresentação, um show, um circo espiritual. Olha, aqui nós temos, por exemplo, que eles, ao fazer o culto deles, eles gritavam, e diz o texto aqui que eles, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Então, coreografia, era alguma coisa assim, impressionante, com suas vestimentas e lancetas, se cortando, mostrando sangue caindo e gritando, Baal, Baal. Era alguma coisa realmente impressionante. Pense, 450 na frente, fazendo coreografia, se cortando com sangue, gritando e rodeando e manquejando ao altar. Veja que movimentação! Mas nada, nenhuma resposta, nenhum fogo.
Meus irmãos, como engana isso, não é? Gritos, movimentações e tal, coisa animada, nós confundimos com manifestação do poder de Deus. Mas, na verdade, não há nenhuma manifestação do poder de Deus. Há, sim, manipulações emocionais, em que as pessoas são levadas a êxtase e coisas assim, e elas confundem isso com o poder de Deus. O culto foi uma bênção, por causa, eu senti arrepio, eu senti isso, senti aquilo, mas, meus irmãos, o que nós vemos na palavra de Deus, com respeito ao que é chamado de manifestação de Espírito e poder, é uma obra profunda do Espírito Santo. Isso sim é fogo do Senhor, que opera no coração, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, porque é este o ministério do Espírito Santo. E conversões, e mudança, arrependimento sincero. Isso sim é a manifestação do Espírito Santo, a palavra de Deus unida ao Espírito Santo operando nos corações. Meus irmãos, o pior de tudo é que não é só com relação ao resultado o problema desse culto. O problema desse culto é que Deus o abomina. Por que Deus abomina? Deus abomina porque Deus não deixou o culto nas mãos espúrias, corruptas dos homens. Deus não deixou. O culto está nas suas mãos. E Ele ordenou nas Escrituras, de forma estrita, o que Ele quer no culto. E nós vemos nas Escrituras o zelo de Deus com relação a isso. Porque a ideia que a gente tem é que, ora, Deus não está preocupado com essas regrinhas, Deus quer espontaneidade do coração. E alguns até interpretam erroneamente o texto: onde está o Espírito do Senhor? Aí está a liberdade. Isto é totalmente errado, totalmente equivocado. Deus quer o seu culto conforme Ele tem ordenado, Ele não abre mão, e qualquer coisa que é adicionada ao culto que não está de acordo com a sua palavra, Ele abomina, Ele abomina. É um culto vão para Ele. Desde o início do Velho Testamento nós vemos isto. Nós vemos Abel oferecendo ao Senhor, e também seu irmão Caim oferecendo ao Senhor, e então Deus diz claramente: rejeitou a oferta de Caim, mas aprovou a oferta de Abel. Isso por quê? Porque a intenção de Abel era boa e sincera. Não, Hebreus fala claro que foi por causa da sua oferta que foi aprovada, que era a oferta como Deus havia ordenado a Adão, que passou seus filhos. Era necessário ter sacrifício, sangue. Este é o centro do culto. O culto tem que ser cristocêntrico, não pode ser diferente. Então Deus não podia aceitar o culto das obras de Caim, não podia, e não aceitou. Mais para frente, Nadab e Abiú, 2 filhos de Arão, sacerdotes, começaram a avacalhar o culto e resolveram adicionar, fazer uma coisa diferente. Em vez de pegar o fogo do altar para o incensário, pegou um outro fogo. Disse: não precisa ir lá pegar fogo, está escrito que é assim, mas vamos fazer outro jeito, vamos fazer um foguinho aqui diferente. E o texto diz claramente: eles foram mortos, eles foram queimados vivos. Deus mandou um fogo do céu e os torrou. Eles foram torrados.
porque trouxeram um fogo estranho. E o texto diz assim, que Deus não lhes ordenara. Lá em Deuteronômio, capítulo 12, é dito claramente, o culto é isso, são estes os mandamentos. Nada acrescentarás, nada diminuirás. É assim que tem que ser. E a gente tem exemplos de Saul, que quis dar desculpa, disse, fiz essas coisas, ofereci, não era para eu fazer isso, era o sacerdote, está escrito, é verdade. Mas eu vi que o povo estava se dispersando e eu fiquei com medo, então, por causa das circunstâncias, eu resolvi fazer. E então o Senhor disse, está errado, está errado. Melhor é obedecer do que sacrificar. Foi a mesma coisa no caso de Abimeleque. Quando eles pouparam, desobedeceram ao Senhor, estavam pensando em fazer um culto de gratidão a Deus. E o Senhor diz, não, Deus não está interessado mais em sacrifício do que em que se obedeça. E ainda diz mais, a rebelião é como culto de feitiçaria. Triste. Davi também, um moço santo, querendo agradar a Deus, quis trazer a arca, só que faltou zelo, cuidado de fazer tudo conforme Deus tinha ordenado. Não, ele resolveu e mandou trazer a arca num carro novo. Esta história de carro novo para transportar a arca, quem inventou isso foram os capitães filisteus. Porque Deus não é para carro coisa nenhuma. E então, pobre do Uzá, foi segurar a arca, porque ia cair na lama, ele segurou a arca e o Senhor matou Uzá. Não, morreu naquela hora. Davi disse, que é isso? O que foi? Quem pode trazer essa arca? Quem pode trazer? Os que o Senhor disse na Bíblia que é para trazer. Os sacerdotes, com as varas. Aí então, ele fez assim, e a arca veio. E veio os sacerdotes levando, sem problema nenhum. Tem que ser feito como Deus ordenou. Ele não aceita que mude. Nada. Mas isso é o Antigo Testamento, agora o Deus, Novo Testamento, é tudo maravilhoso, é uma boa. Não, nada disso. Jesus falou aos fariseus, em Mateus, o capítulo 15, o vosso culto é vão, porque ele que segue mandamentos de homens, e não de Deus. Então, o Senhor Jesus condenou o culto que era de mandamento de homens. Então, meus irmãos, vemos claramente como Deus não pode aceitar, é para ele abominação. Nós queremos avivamento, queremos o fogo, mas não sem reforma. Veja o que diz aqui Elias. Depois que gritaram, clamaram, fizeram tudo e nada, então chegai todos a mim, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Agora veja o que diz, verso 30, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Este é o verso-chave. O Senhor restaurou o altar, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Meus irmãos, como é que a gente quer fogo quando o culto, o altar é o centro do culto? O altar do Senhor está em ruínas.
Então, para que um congresso de avivamento? Não vai ter fogo, coisa nenhuma. Se o altar, se o culto está em ruínas, e não se faz como o Senhor ordena, mas como acha, como pensa. Thomas Watson, um grande puritano, que fez o comentário sobre o breve catecismo, na sua primeira pergunta, ele faz o seguinte comentário: esse Deus adorado é extremamente zeloso do seu culto. Ele é, culto, a menina dos seus olhos, a pérola de sua coroa, que ele guarda, como fez com a árvore da vida, com querubins e espada flamejante, para que nenhum homem possa se aproximar com a intenção de violá-lo. O culto divino deve ser tal como ele mesmo o instituiu, do contrário será como fogo estranho. O Senhor ordenou que Moisés fizesse o tabernáculo segundo o modelo mostrado no monte. Não poderia deixar faltar nada do que estava, do que ele viu no modelo, nem acrescentar também nada a ele. Ora, se Deus foi tão exigente e zeloso quanto ao lugar de adoração, quanto mais rigoroso será acerca da maneira como cultuá-lo. Certamente, cada elemento do culto deve ser conforme o modelo prescrito nas Escrituras. Thomas Watson. Calvino compreendeu esta importância. E é muito interessante que Lutero começou a reforma com justificação pela fé, questão soteriológica. Mas Calvino resolveu que deveria começar a reforma reformando o culto. Questão litúrgica, da questão da adoração. Então ele diz o seguinte no seu livro, A Necessidade de Reformar a Igreja: eu sei quão difícil é persuadir o mundo de que Deus desaprova todos os modelos de culto que não são expressamente sancionados pela sua palavra. Um conceito oposto está apegado neles e entranhado como na medula dos seus ossos, de que seja o que for que façam, está suficientemente sancionado pela exibição de um certo zelo pela honra de Deus. Bom, desde que é para a honra de Deus, é certo. Mas, se Deus não só considera vão, mas pleno de abominação, aquilo que chamamos de zelo para com o seu culto, por que continuar nesse curso contrário? As palavras de Deus são claras e distintas. Obedecer é melhor do que sacrificar. Em vão me adoram ensinando doutrinas e mandamentos de homens. Mateus 15:9. Qualquer adição à sua palavra, especialmente nesse assunto, é uma mentira. É culto da vontade, como diz em Colossenses 2. É vaidade.
Esta é a decisão. E quando o juiz decidiu, não há mais o que discutir. São palavras de Calvino com relação à questão do culto. Meus irmãos, o que nós vemos claramente é que o culto é exclusivo, conforme Deus ordena, e não inclusivo, para a gente poder colocar o que acha no culto. Então, temos que colocar as pedras nos seus devidos lugares. Reformar o culto é tirar tudo aquilo que foi adicionado pela nossa própria vontade ou pela tradição dos homens. Além disso, colocar as pedras no lugar do altar, que é a pedra do altar, meus irmãos, mostra que nós não podemos melhorar, ajustar ou colocar nossas mãos. Veja o que diz em Êxodo capítulo 20, e você vai compreender que nós temos que reformar, colocar as pedras no lugar, sem contaminar com nossas mãos a simplicidade. Êxodo 20, a partir do verso 22, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas e tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Agora presta atenção. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Está vendo? Isto mostra que o culto deve ser simples e o homem não pode profaná-lo, colocar a mão, manejar qualquer coisa para melhorar. Não pode. Assim nós temos que colocar as pedras no lugar e não deixá-lo simples. E meus irmãos, reformar o culto, meus irmãos, também diz respeito a entender o que significa o altar no culto. O altar no culto significa Cristo. O que aponta que o culto tem que ser cristocêntrico e não antropocêntrico. O culto é para a glória de Deus, para a glória de Cristo e não para a glória do homem. Mas as pessoas tratam logo de fazer um culto para agradar os visitantes, a fim de que eles fiquem e gostem, porque está falando bem para ele, fazendo bem a ele, coisa assim. Isso está errado. O culto é cristocêntrico, é para Cristo, é para a glória de Cristo, para a glória de Cristo, somente para a glória de Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que acabar com o pragmatismo dentro do culto. Sabe o que é pragmatismo? É a filosofia que diz, se funciona, está certo, você pode lançar mão do que você achar. Você deve improvisar, você deve fazer coisas que possam chamar atenção. Alguns da igreja emergente dizem isso. Você tem que quebrar paradigmas. Então tira o púlpito daqui,
bota uma plataforma, dispõe de forma diferente as cadeiras, faz um quadro aqui chamativo, tal, faz um telão, usa o telão, porque essas coisas... pessoas estão acostumadas, hoje é a era da cibernética, você tem que utilizar essas coisas, e então fazem essas mudanças. Isso é pragmatismo. Nós temos que acabar com isso. Isso está acabando com a igreja, está matando o culto. O culto não tem nada a ver com o mundo, meus irmãos. Lá em Deuteronômio 12, nós vemos o Senhor dizendo: vocês vão chegar na terra, cuidado em não imitar as nações de como elas adoram o seu Deus. De forma alguma. Mas o que nós vemos é as pessoas trazendo, importando as coisas do mundo, conforme eles adoram os seus ídolos, trazem para dentro da igreja, e o culto é uma coisa como lá fora. As pessoas deviam chegar na igreja e se sentir como um peixe fora d'água. Este é a melhor coisa, é sentirem que estão no lugar onde nunca, jamais estiveram. Totalmente diferente. Que é isso? Nunca vi. Estou ouvindo coisas que nunca ouvi. É celestial, é espiritual, é muito diferente. Mas não é isso. As pessoas estão vindo e assistem o culto com o show de ontem parecido. Os mesmos ritmos, as mesmas coisas. Não dá. Não pode haver fogo num altar em ruínas. Não pode. É preciso arrependimento. Voltar à palavra de Deus. Meus irmãos, veja a oração que Elias faz. É impressionante. Ele diz assim: reparou o altar, com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. E veja a oração que ele faz. Verso de número 36 e 37. Ele vai, faz oração, diz assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz estas coisas. Segundo a tua palavra fiz estas coisas. Segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. O meu culto, a reforma das pedras, tudo segundo a tua palavra. Tudo segundo a tua palavra. Eu estou respaldado pela tua palavra. E veja o que ele diz mais. Responde para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Retroceder, voltar. O Senhor fez retroceder o coração deles. Então, a esperança de Elias era uma obra soberana de Deus. Ele sabia que ele não podia mudar o coração de ninguém, que o coração deles precisava voltar para as Escrituras, voltar para as veredas antigas, voltar para o culto simples, voltar para os ensinamentos de Jesus. Mas ele não tinha como fazer isso. Então ele disse: Senhor, faz este milagre, manda fogo, e que então saibam que o Senhor é Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. O Senhor fez retroceder. Meus irmãos, quando nós começamos a falar sobre os puritanos, descobrimos que eram as veredas antigas que o Senhor, de forma tão maravilhosa, estabeleceu. Descobrimos os nossos símbolos de fé que eles escreveram,
e que na verdade são um porto seguro. Os símbolos de fé, a confissão de fé, breve catecismo, o catecismo maior, é um norte, é um auxílio gracioso de Deus para ficarmos firmes à palavra de Deus. Nunca poderíamos fazer isto por nós mesmos. Eu digo por mim. Eu estava numa corrida desenfreada, seguindo o curso desse mundo e da igreja. Aclamado como evangelista e um pregador das multidões. Não via nada de errado no culto conforme estava. Para mim estava muito bom. Eu estava tendo era muita vantagem. Mas Deus fez meu coração retroceder, voltar para trás, abandonar tudo e voltar-me para as veredas antigas. Abrir a confissão de fé. Meu Deus, que é isso? Como é que eu nunca me importei? Pregador, pastor presbiteriano. Como é que eu nunca vi? Como é que isso nunca me cativou? O Senhor retrocedeu meu coração para as veredas antigas. E eu vi que estava tudo errado. E que era preciso mudar, tirar o que Deus não ordenou. Purificar o culto de Deus. Se eu de fato desejava fogo, avivamento, vida com Deus, eu precisava voltar. E Deus fez isso. É Ele quem faz. Então eu não tenho nenhuma esperança que vocês compreendam, entendam isso e resolvam voltar. Nem que a igreja presbiteriana resolva. Nem que eu pregando lá agora possa conseguir qualquer resultado. De mim mesmo, da minha persuasão, em absoluto. Mas eu quero esperar e orar como Elias orou. Oh Deus, faze retroceder a ti o coração do teu povo, da igreja presbiteriana do Brasil. Faz voltar, Senhor, às veredas antigas, aos símbolos de fé, à sua doutrina, ao seu culto simples e bíblico. Isso, meus irmãos, é arrependimento. Deus abre os olhos, mostra que está tudo errado, e você volta atrás. Isso você retrocede a Deus, seu coração. Na verdade, Deus retrocedeu a ele, seu coração. E aí você começa a considerar que o que Deus se agrada não é do modernismo, desse elan que cativa os corações, do culto contemporâneo. As pessoas pensam assim, é um culto que comunica, fala a linguagem do mundo. É isso que nós precisamos. Isso é do inferno, isso é do diabo. Nós precisamos é da palavra de Deus, o culto que tem a linguagem de Canaã, a língua de Canaã, que tem a linguagem de Deus, a proclamação fiel das Escrituras, do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e que é loucura para o mundo.
Só Deus para retroceder o coração. Quem é que pode gostar de um culto desse? Quem pode gostar de uns salmos? Olha, eu vou dizer para você, se Deus não retroceder seu coração, os salmos é um horror! Um horror! Você vai odiar se Deus não retroceder seu coração. Porque de fato não tem não, beleza nenhuma não. Eu reconheço. No parâmetro que nós temos hoje, os corais, os conjuntos, os cantores, as músicas, o nível das melodias, é encantador, não é? Mas retroceder é voltar para a palavra de Deus, cantar a palavra de Deus. E o problema não é a música é diferente. Nós não queremos, e como Calvino nunca quis, que o seu coração estivesse na melodia, encantado com a melodia. Que coisa linda! Hoje, quando for uma vez, porque a melodia foi tão linda dos cânticos. Que é isso? Hoje, quando for uma vez, porque a palavra de Deus, que foi cantada, falou ao seu coração. Deus não salva por melodia bonita e encantada. Deus salva pela palavra de Deus. É ela quem regenera e converte. Então, quando Deus retrocede o coração, você passa a amar as coisas de Deus. Não segundo o parâmetro do mundo, mas segundo o parâmetro de Deus mesmo. E você ama os salmos, e você canta de coração, e você se deleita nas mensagens tão profundas e gloriosas que falam de Cristo, de tudo que Ele é. E, meus irmãos, quero encerrar com o apoteose, não é? Então caiu fogo. Verso 38 diz: então caiu fogo do Senhor. Oh, meu Deus, que santo, glorioso dia será esse avivamento. Veja, caiu. Caiu significa que vem dos céus, não da terra. O avivamento não é de baixo para cima, o avivamento é de cima para baixo. Deus fende e desce e visita com fogo e faz queimar os gravetos. Ó santo avivamento! E esse fogo, meus irmãos, não é mera animação, como alguém pensa, que faz com que você seja animado para o ativismo. Não, esse fogo é a manifestação do Espírito de poder, é a ação genuína do Espírito Santo, unida à palavra de Deus, operando o milagre dos milagres no coração, na vida das pessoas. Transformação. As pessoas são atingidas pela palavra de Deus, que é pregada com poder, no fogo do Espírito Santo, e então as pessoas são atingidas, reconhecem seus pecados, caem de joelhos, o fogo de Deus queima a escória e todo o mal, purifica e faz com que você se levante um outro homem, uma outra mulher, transformado pelo poder de Deus, cheio do Espírito de Deus, cheio de favor, para viver a vida de Cristo, num desejo imenso de santidade. Ou como diz Jonathan Edwards, com uma espiritualidade genuína,
que deseja Deus. Você vai para o culto porque quer ter comunhão com Deus. Você vai orar porque quer se deleitar nele, nos seus atributos, na sua santidade, na sua bondade, no seu poder, na sua misericórdia, na sua graça. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você quer ter visões dos céus. Você quer estar mais junto de Deus e quer mais de Deus, mais de Cristo na sua vida. Não, é o que acontece hoje, quando você vai para a igreja, o que eu vou ter? Ou então, você vai orar e vai pedir, porque você está cheio de problemas, você quer Deus para resolver os problemas. Deus realmente ouve as orações. Mas, meus irmãos, genuína espiritualidade é desejar Deus, ter mais de Cristo, amar mais o Senhor. Oh, Senhor, faz-me transbordar do teu amor. Amor por ti, amor por Cristo, amor pela igreja, amor pela tua palavra, amor pelos irmãos, amor pelas almas perdidas. Eu quero me consumir de amor. Tem misericórdia, Senhor. Isso é fogo. Fogo caiu. E então, consumiu a lenha, consumiu o cordeiro, consumiu a água. O poder de Deus foi manifesto. Então mudou, sua vida mudou. Não vai ser mais difícil guardar o dia do Senhor, como tem sido. Mas vai ser deleitoso. O dia do Senhor, a festa da alma, a feira da alma. O dia do Senhor, que bênção! Vamos ao mercado de Deus e comprar sem preço o que Deus tem para nós. Dia glorioso! Como eu amo o dia do Senhor! Então, será maravilhoso. Não vai ser difícil. O Faustão, eu queria assistir. O jogo hoje, dificuldade. Acabou, o fogo mudou, tomou, consumiu, encheu sua alma de Cristo. O dia do Senhor. Você vai amar a igreja. Não vai ser mais difícil você enfrentar as dificuldades para vir. Não vai. Está cansado, tudo, mas o fogo, quando o fogo vem e toma conta da sua alma, não tem cansaço, não tem nada. Você vem para a igreja, você vem para a reunião de oração, você vem, o fogo desceu, o fogo veio, você não vai ficar. Deus se manifestando no meio do seu povo de forma gloriosa, você em casa, coisa nenhuma. Caiu o fogo do Senhor, consumiu tudo. O que vendo o povo todo caiu com o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Baal, mundo, nada, acabou. Só o Senhor é Deus. Não há mais cochear entre dois pensamentos. É andar no caminho do Senhor. O fogo desceu. Agora não tem outro amor maior na sua vida. Cristo. Nada mais que Cristo. Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. E que esse texto da palavra de Deus, que traduz a realidade tão crítica do povo de Deus num momento da sua história, e que foi registrado pelo Espírito Santo para nosso proveito, para que nós possamos aprender. Que Deus
fale ao nosso coração. Sua palavra não volte vazia. E você esteja certo. Temos pecado contra Deus, cocheando entre dois pensamentos. Nossa vida não tem sido exclusivamente para o serviço do Senhor. Nós estamos lá e cá, cocheando entre dois pensamentos. Nós precisamos reformar o culto, porque Deus abomina o culto que não seja exclusivamente, estritamente conforme a sua palavra. Não nos enganemos, que a Bíblia não nos deixa enganar, e nem nossos símbolos de fé. Tem que ser um culto cristocêntrico, não antropocêntrico. Temos que desistir dessa loucura de vir à igreja para ver se eu recebo isso ou aquilo. Venha para adorar Cristo, para exaltar Cristo, para ter comunhão com Ele. E então o fogo vai descer. Nosso coração vai retroceder às veredas antigas. Deus será glorificado. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.